Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Be Our Guest, da ADHP, uma conversa informal com grandes profissionais do setor que conta com a colaboração da empresa Timing. Nesta conversa temos a honra e o prazer de receber a Ana Portugal, diretora do Hotel Palácio de Governadores. Boa tarde, Ana. Em nome da ADHP, quero agradecer teres aceito este convite para estares presente no Be Our Guest e partilhares o teu conhecimento e experiência abordando o tema o serviço de excelência e o luxo na hotelaria. Para quem não conhece a Ana Portugal, para além de uma excelente profissional, é uma boa amiga, pessoal e da ADHP. Diretora do Hotel Palácio do Governador, do Grupo Now Hotels and Resorts, tem formação superior em gestão hoteleira pelo Instituto Superior Politécnico Internacional, graduação em direção hoteleira, ministrada pela Escola de Hotelaria do Estoril, aliada a 25 anos de experiência no setor hoteleiro, nomeadamente nas áreas de formação, comercial, vendas e marketing. Desenvolveu as suas competências no Grupo Sol Meliá como chefe de vendas, no Grupo Accor Amorim como chefe de vendas corporate e interlocutora Accor Internacional em Portugal, onde desempenhou funções entre 1997 e 2004, tendo abraçado o cargo de diretora-geral do Hotel AC Lisboa, Palácio Sotomaior, entre 2004 e 2013, e Grupo Hotéis Alexandre Almeida, com funções de diretora-geral do Hotel Praia Mar, de 2013 a 2016. Ana Portugal, uma vez mais, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar convosco e vamos lá, não é? E vamos começar, com certeza. Sabes que ao longo desta carreira de hotelaria, enquanto diretora-geral do hotel, tanto em hotéis de cadeia como em hotéis boutique, sempre foi uma questão que eu fui-me apaixonando ao longo dos anos, que foi a questão do serviço de excelência e o luxo. E entender como é que determinados hotéis conseguiam ter um posicionamento mais alto e assim conseguir ter um preço médio também mais alto. E isto foi-me levando a esta questão do serviço de excelência e do luxo, a estudar mais sobre o assunto, a ser curiosa e tentar perceber esta temática da excelência e do luxo. E trouxe aqui uma frase, vou-vos ler em inglês, que define o que é a hospitalidade do luxo. É uma frase de Joseph Gilmore e diz: "Luxury hospitality is like theater. It develops plays in which the staff and clients are actors. You need to set up the decor, then write a script and let the magic happen." Para ti, Ana, o que é o serviço de excelência no hotel? Olha, para mim e para o cliente, acho que é um bocadinho isto. Eu acho que o serviço de excelência é um serviço que tu tens que ir ao encontro da expectativa de cada um. Ou seja, eu não tenho aqui um padrão para o serviço de excelência. Eu posso ter o hotel, por exemplo, eu neste momento trabalho num hotel com 60 quartos, é um hotel cheio de storytelling, e tenho clientes que vão à procura deste storytelling e de todo o serviço associado ao storytelling, assim como tenho clientes que vão fazer tratamentos na Champalimont, e de certeza que estes não vão à procura do storytelling. Mas todos eles, quer sejam uns ou outros, eles vão à procura de um serviço de excelência, porque senão poderiam ir para outro hotel. Ora, eu acho que o cliente, quando escolhe um 5 estrelas, vai à procura de um 5 estrelas e propõe-se a pagar um valor mais alto, porque ele sabe que vai encontrar este serviço. Vai encontrar, eu acho que nós não podemos atraiçoar o cliente. E quando um cliente escolhe um produto que tem um nível acima da média,
o cliente vai à procura de algo exclusivo, algo que ele seja único, algo que responda às suas necessidades e que seja, que vá ao encontro, e como hoje em dia dizemos, da expectativa que o cliente tem. E um serviço de excelência vive de antecipar o que o cliente pretende. Ou seja, eu preciso de antecipar um cliente, por exemplo, que vai para tratamentos, se calhar quer um cardápio e um menu ou sem sal, ou com certas características pontuais, se calhar quer uma cama, já me aconteceu um cliente querer um cobertor elétrico, que não é uma coisa fácil e não é uma coisa muito fácil de explicar ter um cobertor elétrico, porque é um produto que, associado a algum risco, que se ficar ligado pode criar um incêndio, mas nós temos que perceber que aquele cliente precisava de um cobertor elétrico porque estava a fazer um tratamento. Ou seja, nós temos que, num serviço de excelência, ir ao encontro da necessidade do cliente. O que é que o cliente espera de nós? E se calhar o cliente vai nos pedir a coisa mais estranha do mundo e nós provavelmente vamos ter que lhe dizer que sim e vamos ter que ir ao encontro disso que ele nos está a pedir. Já nos aconteceu, por exemplo, termos o Presidente da República e sabermos que o Presidente da República, dentro de 10 minutos, estava no hotel. Ou seja, isto não foi uma coisa antecipada, foi uma coisa em cima da hora. E disseram-nos o Presidente da República bebe sumol de ananás. É difícil no mercado encontrar sumol de ananás. E então nós demos a volta a Lisboa para conseguir uma lata de sumol de ananás àquela hora, porque já era uma hora tardia, por isso não é fácil. Mas eu acho que é esse desafio que nós temos que ir ao encontro quando queremos dar um serviço de excelência. Porque assim, eu acho que, repara, um hotel de 5 estrelas, todos os hotéis têm uma cama, todos os hotéis têm uma decoração fora do comum ou baseada em algum luxo, mas depois, e os detalhes? Nós temos que cuidar dos detalhes, ou seja, nós temos que ter um serviço, quando fazemos uma abertura de cama, as boas noites do cliente, com o Covid tirou-se muita coisa, e eu já voltei a introduzir, porque, por exemplo, eu acho que um serviço de boa noite sem um tapete e o chinelo em cima do tapete, perde-se o detalhe. E eu acho que isto é excelência, é luxo, é dar ao cliente um bocadinho mais de tudo. Por isso, e é isto que ele vai levar com ele, é aquilo que viveu, a experiência que ele teve. E realmente há outra coisa que hoje em dia eu percebo que é muito valorizada pelo cliente, que é a antecipação das suas necessidades e nós estarmos todos atentos às suas necessidades. E percebe-se que quando nós estamos atentos à necessidade do cliente, o cliente sente isso. E mesmo que haja alguma coisa que não corra tão bem, nós vemos que o cliente até deixa passar isso que não esteve tão bem, porque tudo o resto foi muito bom. E nós demos a cara e chegámos ao pé do cliente e pedimos desculpa e dissemos, olha, nós temos noção que isto não aconteceu, ou que aconteceu, ou que foi uma falha nossa, mas nós estamos aqui para resolver. E eu acho que é isto, é antecipar, sempre, porque assim, eu acho que o luxo e a excelência andam um bocadinho de mãos dadas e o cliente muitas vezes quer um bocadinho mais e quer opulência e quer ver quantidade e quer ver qualidade, e é um bocadinho isto. Eu vejo o serviço de excelência um bocadinho por esta base. Portanto, se eu pudesse resumir, como não somos todos iguais, portanto há um luxo que se pode adaptar a cada um, é uma antecipação das necessidades, é o detalhe e também é alguma conexão com as pessoas, a maneira como o cliente sente que nós estamos disponíveis para ele, no fundo é o que tu também nos estás a dizer. Quais serão para ti as principais características de um hotel de luxo? Nesta ótica de diferenciação da concorrência
e esta questão do posicionamento, quais serão as principais características, e de forma a conseguir essa máxima personalização? Olha, além do design, que isso aí, como eu já referi, eu acho que todos têm, e antigamente nós víamos o luxo de uma forma, e um hotel de luxo, nós entrávamos no hotel e os hotéis de luxo tinham aquelas mesas maravilhosas no meio do hall do hotel, com os arranjos florais, que era uma coisa do outro mundo. Hoje em dia já não é este o conceito de hotel de luxo que nós temos. Hoje em dia os clientes muitas vezes até querem hotéis boutique, com histórias para contar, com detalhes, em que eles sintam um personagem dentro do espaço. Para mim, as características principais de um hotel de luxo e principais da hospitalidade são as pessoas. É a formação que nós damos ao nosso staff. É a maneira como as pessoas abordam o cliente. Por exemplo, eu já há muitos anos atrás, quando eu comecei no Hotel Pullman de Lisboa, que é hoje Sofitel, e a primeira coisa que nós aprendemos quando entramos no hotel era a reconhecer o cliente. Por isso, o cliente deixava-nos um cartão de visita e nós tínhamos uma maneira de comunicar uns com os outros que o senhor, quando entrava, era tanto... Depois, durante o seu percurso dentro da unidade, ele era chamado pelo nome. E isto personaliza muito toda a envolvência. Eu sei que há hotéis no nosso país, até hotéis grandes, e que valorizam muito isto. E que, por exemplo, o cliente entra, o cliente vai à piscina e na piscina sabem que é o Sr. Smith e dizem-lhe, Sr. Smith, quer uma toalha. E isto é o cliente sentir-se fazer parte deste tal teatro que tu dizes. Ou seja, nós estamos numa cena e o próprio cliente faz parte deste teatro, não é? Assim como nós somos os dois atores. E nós agora vamos fazer magia para que ele se sinta muito bem e para que ele ache que isto é tudo grandioso. Como é óbvio, eu acho que um hotel de luxo tem que ter um bocadinho mais. Tem que te oferecer muito mais que isto, porque tem que te oferecer serviços, tem que te oferecer restaurantes, tem que te oferecer bar, tem que te oferecer spa, tem que te oferecer outros serviços que o cliente possa desfrutar, porque só um hotel por si só, todos os hotéis têm quartos, e o design hoje em dia é imitável. Eu lembro-me quando trabalhava no AC, que era um dos hotéis mais inovadores em termos de design, nós sabíamos que temporalmente e no espaço máximo de 5, 6 anos, aquele design já não era inovador, porque havia outro hotel que ia imitar aquele design. Por isso, cada vez mais os clientes valorizam a maneira como são tratados e os serviços que lhes são dados e a forma como lhes são dados. Por isso, para mim, um hotel de luxo, e repara, temos hotéis. E se formos a falar daqui, eu acho que nós em Portugal não chegamos, ainda estamos a anos-luz, mas, por exemplo, no Dubai nós temos hotéis verdadeiramente de luxo, estamos a falar de hotéis com 12 restaurantes, com 15 restaurantes. Eu hoje ouvi uma história que achei deliciosa. O Hotel César Park do Dubai tem 12 restaurantes, um deles tem a assinatura do... chefe, como é que ele se chama? Espera aí, eu escrevi aqui porque sabia que me ia esquecer. Do The Hell's Kitchen. Onde é que eu pus o nome? Bem, o Ram, qualquer coisa. E o que é que acontece? Ele retrata como se fosse um concurso, nessa cozinha ele tem retrata um concurso de televisão e tu tens o restaurante aberto 24 horas e tens a equipa vermelha que serve num turno e a equipa azul que serve no outro. E os clientes vão à procura disto, porque é uma experiência única, é uma experiência diferente. Ou seja, tu estás dentro do programa que vês na televisão. Esse restaurante retrata o programa de televisão e os clientes é mais um hotel que o César Park do Dubai oferece.
E todos os hotéis, é assim, eu acho que em Portugal nós temos um problema com os hotéis de luxo. Os hotéis de luxo precisam de staff, precisam de gente, precisam, se calhar, mais gente do que nós muitas vezes temos, porque nós falamos muito em rácio, e às vezes o rácio é muito importante, mas às vezes é inimigo do luxo. E, por exemplo, nós chegamos a Dubai, é verdade que os hotéis são caríssimos, mas isso não interessa, porque eu acho que o cliente tem disponibilidade para pagar este preço. E tu tens uma série de pessoas que, mal tu entras, tu tens um guest relations que vai tratar de ti durante a tua estadia toda. E ele comunica contigo e tem o teu WhatsApp e está, olha, e a sua estadia e hoje? Precisa de alguma coisa? Não precisa. Isto é atenção ao cliente. Depois o resto são os detalhes. E realmente é assim, para mim, luxo é uau. Tu chegas a um sítio e dizes, uau, estão-me a tratar super bem, eles sabem que eu existo, eles sabem que eu estou aqui, e estão-me a tratar desta forma. Por isso, para mim, eu acho que nós ainda estamos um bocadinho a aprender a trabalhar o luxo. Talvez haja 1 ou 2 hotéis que realmente já o fazem e fazem-no bem, mas há muitos que ser só 5 estrelas não quer dizer que seja luxo. O luxo é um bocadinho mais além disto. E às vezes nós enganamos um pouco, porque eu acho que quando temos um hotel de 5 estrelas e baixamos o preço porque não temos a ocupação e ficamos muito nervosos, nós estamos a perder completamente as perspectivas. E no caso que eu considero correto, nós num hotel de 5 estrelas não podemos perder as perspectivas. Os hotéis de 5 estrelas têm um preço e o cliente que vai para o hotel de 5 estrelas vai pagar esse preço e sabe comportar-se mediante o preço que está a pagar. Porque muitas vezes quando nós baixamos o preço, o cliente que vamos buscar não é o nosso cliente e não é o cliente que sabe, como é que eu ia dizer, navegar naquelas águas, porque aquele cliente não é o cliente de 5 estrelas, por isso ele acha que, como pagou mais 50 euros, por exemplo, já tem direito a tudo. E não é bem isto. Ana, gostaria que tu explicasses às pessoas onde é que tu te encontras neste momento, e que depois também desse uma perspectiva do que é o cliente do luxo. Um bocadinho nesta sequência que falámos da parte emocional, sensorial, relacional e também funcional, não é? Tu explicasses como é que é para ti, como é que se define um cliente luxo? Ora bem, como é que se define um cliente de luxo? Primeiro, um cliente de luxo é um cliente que tem que ter algum poder de compra, porque o luxo, na minha opinião, é uma coisa muito exclusiva, ou é uma coisa exclusiva, porque senão não era luxo, era banal. E nós, quando começamos a falar em luxo, são coisas que já ultrapassam todas as necessidades, ou seja, vão muito além das necessidades, são coisas exclusivas, e que normalmente têm um preço para serem só usufruídas por alguns, para quem consegue lá chegar. Bom, onde é que eu estou? Eu neste momento estou no Shangri-La das Maurícias. Cheguei há umas horas, mas como tu me pediste para eu fazer isto contigo hoje, eu disse que sim. E posso dizer que realmente já partilhei contigo que foi uma bela surpresa porque tive um upgrade para business na Emirates e realmente consegui perceber o que é um serviço e não é o do luxo porque não vi em primeira, vi em business, mas posso dizer que realmente a business é fantástica e é um luxo, porque tens uma cama, porque te dão um necessaire cheio de coisas, e é um necessaire da Bulgari, não estamos a falar de coisas como a TAP, que dá um saquinho com meias, por isso dão-te um necessaire da Bulgari, cheio de produtos de higiene, para tu poderes fazer face a uma viagem longa.
e tens uma pessoa dedicada a ti, a saber o que é que te apetece comer, o que é que te apetece beber, o que é que te apetece... Isto é luxo. E tu achas que o luxo é algo que tem que ser vivido? Ou como é que tu passas essa ideia, por exemplo, aos teus colaboradores? Como é que tu explicas? Como é que tu consegues garantir que desde o check-in ao check-out a experiência é uma experiência uau, é uma experiência de luxo? Olha, é assim, garantir, nenhum de nós pode garantir, porque nós trabalhamos, ainda não trabalhamos com robôs, eu tenho muita pena, porque trabalhamos com pessoas, por isso a hotelaria é feita de pessoas para pessoas, e nós, apesar de todos os Covids, não conseguimos fazer isto digitalmente, por isso temos que ir para o nosso local de trabalho, fisicamente, e temos que todos os dias dar a cara ao cliente, e como todos sabemos, e quem anda nesta área, é muito difícil neste momento contratar staff de qualidade. Por isso nós estamos permanentemente a formar pessoas e a tentar que essas pessoas cheguem ao nível que nós queremos. Eu lembro-me que antigamente nós tínhamos empregados nos hotéis tipo 8 anos e as pessoas vestiam a camisola e as pessoas eram dedicadas e aquilo era a segunda casa deles, se não a primeira. Por isso, eu lembro-me que lhes dizia, olha, se tu estragares esta maçaneta da porta, custa 20 euros esta maçaneta. E eles, a partir do momento em que tinham a noção do valor, o cuidado deles era completamente diferente. Hoje em dia, as pessoas não querem saber. Nós trabalhamos com pessoas pouco envolvidas, por isso, nós estamos sempre a formar, estamos sempre a entrar, a chegar aos corredores e a dizer às meninas que têm que dizer bom dia ao cliente. Olha, quando o cliente passar, diga bom dia, diga boa noite. Em 10, se calhar, arranjamos um super educado, mas nós temos sempre que andar a dar formação às pessoas. Por isso, é através desta formação que nós tentamos que as pessoas sejam envolvidas, que as pessoas percebam, que aquelas pessoas que estão ali lhes estão a pagar o seu salário, por isso isto é muito importante, e que aquelas pessoas que estão ali, quando saem, se calhar até vão falar delas. E é super motivante, e eu acho que para o meu pessoal é super motivante, quando um cliente sai e escreve, o staff foi espetacular. E eu costumo dizer, estão a ver, não custou nada e o cliente ficou muito contente convosco. E eu acho que é por aqui, nós temos que estar sempre a formar, temos que estar sempre a ensinar, aquilo que era senso comum deixou de ser senso comum, por isso tratar um cliente, por exemplo, por tu, por vezes, então mas porquê que eu não posso tratar por tu? Porque não, porque é o senhor, a senhora, ou seja, isto é um constante ensinar. E eu acho que nós, diretores, somos uma peça fundamental nisto. E hoje em dia, apesar de muitas vezes as nossas empresas quererem que se façam muitos relatórios e o trabalho de escritório ser imenso e medonho, nós temos que andar no terreno. E só andando no terreno é que nós conseguimos perceber se eles fazem ou seguem aquilo que nós ensinamos. E muitas vezes eu estou a tomar o pequeno almoço e eu só estou sentada porque quero ouvir o que é que se está a passar à minha volta. E é um bocadinho isto. E eles saberem, mas a diretora está cá e está atenta, por isso nós também temos que fazer assim, porque senão daqui a bocado ela vai dizer que não era assim. Pronto, e não precisas de gritar, precisas de dizer, olha, tem que ter cuidado, não pode falar assim. É isto. E eu acho que as pessoas cheguem, mas cheguem se virem que estás atento também. É um bocado também liderar pelo exemplo, tu estares lá, estar com eles, não é? Eles sentirem que tu estás ao lado deles, é sobretudo isso. E em relação aqui, voltando um pouco aos hóspedes e ao serviço de excelência, como é que tu fazes, como é que tu consegues medir o grau de satisfação, perceber se realmente o nível que se está a dar é o nível que é suposto, como é que tu fazes esse controle e depois, eventualmente, alguma correção que seja necessária fazer. Já disseste que é estando
na operação, junto de colaboradores e estando atenta, imagino que falando com os clientes também. Se puderes dar umas dicas, não só para diretores que estejam no segmento luxo, mas também de uma forma geral para todos os que nos estão a ouvir. Olha, Liliana, normalmente é assim, nós temos uma folha que todos os colaboradores do hotel têm acesso e que são obrigados, que têm ou deveriam preencher todos os comentários do cliente. Inclusive, imagina que o cliente chega ao bar e diz: estou mal disposto, a minha mulher está mal disposta, está no quarto e está mal disposta. E eles automaticamente têm a autorização para ir levar um chá ao cliente. Por isso, eles sabem que o cliente está mal disposto e automaticamente eles telefonam para o quarto e dizem: soube que está mal disposto, precisa de um chá, precisa de alguma coisa da nossa parte. Ou seja, nós tentamos... Tem autonomia. Tem autonomia, nós então. tentamos, dentro do hotel, que quando há uma reclamação, que ela seja sanada de momento. O nosso principal problema são aqueles clientes que não dizem nada, que se vão embora e escrevem depois nas redes sociais. Até esses, e todas as redes sociais, todas as nossas críticas são analisadas uma a uma. E não quer dizer, às vezes o cliente imagina dá 10, mas o cliente escreveu lá qualquer coisa. Isto para nós é muito importante, porque a qualquer coisa não foi o staff é amoroso, foi, mas podiam ter feito melhor isto ou aquilo. E essa qualquer coisa, mesmo num 10, para nós é muito importante. E nós pegamos nessa avaliação e mandamos sempre para o departamento que está envolvido, para que o departamento envolvido e a pessoa envolvida dê justificação. Porque é que aquilo aconteceu? Outro dia tivemos uma cliente que disse: eu bebi 3 caipirinhas, 2 eram ótimas e uma não prestava para nada. E ela deu 10. Mas eu quis saber o que é que se passou com a terceira. Porquê que 2 eram ótimas? Não foi feita pela mesma pessoa? O que é que se passou? Ou seja, e o importante é quando as pessoas sabem que nós estamos atentos e que nós perguntamos: mas o que é que se passou? Isto foi alguma coisa? Porque é assim, nós todos sabemos que nem sempre o cliente tem razão. O cliente pode sair e pode dizer uma coisa completamente que nós achamos que seja um disparate. Mas pode não ser um disparate. Porque o que eu costumo dizer é: não há fumo sem fogo. Para não haver fogo, vamos ver o que é que foi o fumo. Pode não ser fumo, pode ser só uma fumaça, mas temos que ver. E nós normalmente fazemos isto, por isso todas as críticas que recebemos de Booking, de Expedia, da Google e mais, tudo o que for abaixo de 5, eu, como diretora do hotel ou o meu assistente, telefonamos diretamente para os clientes a saber pessoalmente o que é que se passou. Portanto, acaba por ser uma cultura da excelência. Primeiro, ver nas reclamações ou também comentários uma maneira de aperfeiçoamento contínuo e depois perseguir esse aperfeiçoamento e perseguir essa excelência num caminho de, pronto, cada vez melhor. Pronto, esse é um ensinamento que levamos todos aqui, sem dúvida que concordo. Agora, em relação a tendências que tu vejas, porque sei que tu, não só profissionalmente, mas também a nível pessoal, investes muito na tua constante, és uma mente inquieta e estás sempre a conhecer sítios de luxo. Conta-nos um pouco esse teu sentimento de como é que tu vês, que tendências é que possam existir, que estejam a acontecer, inclusive noutros países, que possam servir de exemplo para nós, aspectos que tu consideres curiosos ou importantes e que possas transmitir-nos. Olha, eu já referi há pouco, vamos lá ver, é assim, eu acho que estavas a falar dos robôs. Eu acho que nós, para estarmos atentos ao detalhe e para darmos um serviço de atenção ao cliente e de excelência, por vezes não podemos andar a contar payroll, ok? Não podemos dizer
ok, mas eu o ano passado fiz isto com 10 pessoas, por isso este ano tenho 15. Pois, mas se calhar este ano, as pessoas que o ano passado faziam 10 quartos bem feitos, as deste ano não fazem 9 bem feitos. Por isso, nós temos que perceber onde é que chegam as nossas limitações. Como é óbvio, e quando nós queremos dar serviços de excelência, não podemos querer uma fábrica. E eu costumo dizer, eu já trabalhei, e antigamente as pessoas faziam isto, eu já trabalhei com empregadas de quartos que faziam 17 quartos espetacularmente bem feitos, e hoje em dia trabalho com empregadas de quartos que fazem 11 mal feitos. E muitas vezes nem tempo têm para fazer 11. E vamos lá ver, e não vão ao detalhe, e nós temos que ir ao quarto, e o rodapé está sujo, e o fio está pendurado, e isto para mim é excelência. Ou seja, eu entrar num sítio e não ter, eu por exemplo estou aqui no Shangri-La e já reparei que tem ali um fio que está solto, então mas a governanta não viu. Por isso, isto acontece em todos os hotéis, mas isto para mim não é excelência, por isso eu continuo a dizer que para mim dos melhores hotéis que eu conheço, neste momento, estão no Dubai. Para mim, o hotel onde eu fiquei, que foi uau e que ficou-me sempre na memória, foi o Hotel Armani. E o Hotel Armani, para mim, desde o design, aos materiais, ao serviço, em que eu entrei um dia no restaurante e a partir desse dia sabiam tudo o que eu tinha comido naquele dia ao pequeno almoço, por isso o empregado vinha todos os dias perguntar se eu queria aquele sumo, aquele pão, ou seja, eu acho que isto é um atendimento espetacular. Quando tu sais, tens alguém que diz boa noite, passam por ti, dizem, toda a gente te cumprimenta, e são coisas que são fáceis, toda a gente dizer bom dia, boa tarde, tu não és mais um que está ali, tu és um cliente, por isso, e eles veneram-te como cliente. Eu aqui, não há uma pessoa que passe por nós e que não diga boa noite, até às vezes é enjoativo, porque eles têm milhares de empregados nestes países, mas é assim, mas toda a gente diz boa noite, ou bom dia, ou baixa a cabeça para fazer um cumprimento. Eu acho que isto é super importante. E é isto que o cliente muitas vezes quer. Além de todos os restaurantes e de todas as experiências e tudo o que é bom, porque todos nós gostamos do que é bom, eu acho que depois é isto, são as pessoas e o que é que as pessoas nos aportam. E se nos veem, e quem somos nós dentro dos sítios. Porque estes hotéis têm todos, no mínimo, 10 restaurantes, de todo o feitio, de todo o tipo de, sei lá, desde indiana, mediterrâneo, a sushi, a não sei o quê, mas, por isso, isto é fácil, não é? Isto é fácil, isto eu vou encontrar aqui, vou encontrar no Armani, vou encontrar, se calhar em Portugal temos, não, mas num hotel de 5 estrelas temos no máximo 13 restaurantes e já é bom porque o food cost é caro. E isto leva a termos muitos empregados. Eu percebo, mas é assim, se nós queremos excelência e se queremos chegar lá acima e pedir preços também lá em cima, e o cliente quando... É assim, eu dou sempre um exemplo. O Ritz não baixa preços, porque tem um serviço de excelência. Tu achas então que nós em Portugal temos ainda, pronto, muito para fazer nesse campo e que há mercado para isso, porque notamos que hoje em dia cada vez mais estão a surgir unidades, quer pela sua parte de arquitetura, de design, que se querem posicionar nesse segmento de alto, um segmento de luxo. Quais seriam as tuas recomendações? Eu vou-te ler aqui o que a Virtuoso diz sobre o luxo na hospitalidade. E diz, the most important element of a luxury trip is creating a personalized experience. According to Virtuoso, 80% of travelers would spend more on brands that tailor products to them.
Portanto, temos Sim. clientes dispostos a pagar, certo? Sim, o exclusivo. E o que é que falta? Talvez esse caminho do detalhe, Do esse detalhe, caminho de não de... ter medo, porque eu acho que nós às vezes temos medo de, ai, é caro, porque nós achamos caro. E eu costumo dizer, eu não tenho que achar caro, porque é assim, se vier para aqui, eu também se calhar não acho caro. Eu disse, eu quero ir para o Shangri-La e vou para o Shangri-La, ou eu quero ir para o Armani e vou para o Armani. Por isso, eu já sei que vou pagar. E o cliente, quando quer ir, também vai dizer que quer ir para ali. E muitos clientes escolhem os hotéis até pelo preço. Portanto, Por exemplo, não sejamos tímidos a pedir, não é? não sejamos tímidos, mas temos que dar serviço. Claro. Pronto, e muitos dos princípios são estes que tu estás a mencionar e com os quais eu concordo totalmente. Bem, a nossa conversa vai animada, já vai em 36 minutos. Se calhar vamos continuar. Cara Ana, muito obrigada pelo teu testemunho, extremamente enriquecedor e importante, nesta altura que estamos a assistir a um proliferar de hotéis em cidades, hotéis rurais e temáticos que se querem posicionar no segmento do luxo e excelência. Quão é importante termos presentes estes conceitos e o teu testemunho. Passamos agora para as questões. Vou pedir aos participantes que coloquem as suas questões por escrito na opção Q e A do Zoom, para que fiquem registados por ordem, passando depois a palavra a cada uma das pessoas para expor oralmente a sua questão para a resposta da nossa convidada. Pedimos que as questões sejam colocadas de uma forma sucinta e breve, para permitir o maior número de participações possíveis. Ou então, se puserem a mão, também dá para perceber se existem algumas questões. Ora, ver aqui. Não estou a ver nenhuma questão. Não sei. Está aqui o Tiago a colocar uma questão. Tiago, pode comentar? Sim. Olá, Helena, tudo bem? Boa tarde a Olá, todos. bem-vindo. Olá, Tiago. Olá, Ana, só uma curiosidade. No Caesars ou no Armani, fizeram alguma recomendação de upselling pago no momento de Sim. check-in ou não? Sim. É porque eles são nossos clientes e são dois dos case studies. E há bocadinho a Ana estava a tocar num ponto que eu acho que é interessante, que é quando nós referimos com o luxo, ou seja, as pessoas estão sempre disponíveis para pagar, por experiências únicas e personalizadas ou pessoalizadas. E esses dois exemplos que trabalham connosco já há alguns anos é exatamente o que acontece, ou seja, mesmo em momentos em que teoricamente já pagaram muito acima da média, se eles sentirem que no momento de check-in são tratados como pessoas únicas, em que lhe podemos aprimorar a experiência. Sim, eu posso lhe dizer, no Armani, por exemplo, nós chegámos muito cedo, como hoje chegámos aqui muito cedo, e eles chegaram ao pé de nós, e pronto, é assim, nestes hotéis a pessoa chega e não chega ao balcão da recepção para fazer check-in, vem alguém ter connosco, senta-nos, oferece-nos sempre uma bebida, uma toalhinha para refrescar as mãos, pronto, a opulência. E entretanto começa a falar connosco e diz-nos, olhem, o vosso quarto não está disponível, só estará disponível por volta das 2 da tarde, mas se vocês quiserem fazer um upgrade na categoria do quarto, eu não sei se só está disponível às 2 da tarde, nem me interessa, mas a questão foi esta. Se vocês quiserem fazer um upgrade na categoria do quarto, nós temos muito gosto e ainda por cima temos um quarto espetacular com vista para Burj Khalifa e se vocês quiserem, o quarto, e nós já estávamos a pagar, eu já não sei, 500 euros. Eu sei que o quarto ficou em 700, porque entretanto nós acabámos por pagar uma suíte.
e dissemos, ok, pronto, olha, então se o quarto está pronto, são 9 da manhã, então podemos tomar o pequeno almoço? Ah, sim, sim, nós oferecemos o pequeno almoço, vão tomar o pequeno almoço. Ou seja, eles fazem isto muito bem feito. E o quarto fica pronto logo, não é? E nós estamos a pagar mais de 200 euros pelo preço que tínhamos inicialmente contratado. Ana, vou-lhe só dar aqui, porque pronto, confidencialmente estamos aqui no grupo de amigos. No mês passado, o impacto de vendas extras de RevPAR foi de 5,1% no Armani. Eles fazem isso espetacularmente. Ou seja, para nós, é isso, ou seja, eu gostei do que a Ana estava a dizer, porque isto depois cruza com a questão do staff, que é, se esse dinheiro depois for reinvestido no hotel, nós podemos melhorar o serviço, ou seja, isto depois é uma roda viva, ou seja, por um lado está a entrar dinheiro em caixa de ancillaries, não é? Que é o que eles fazem, e depois este dinheiro é reinvestido em formação, dão uma parte obviamente aos recepcionistas ou aos funcionários, mas depois investem no número de funcionários e depois acaba por ser uma roda viva. Por isso eu não vos posso dizer obviamente os milhares de dólares que eles fazem. Não diga, eu tenho noção. Sim, mas eu só dou o RevPAR é tipo 5.1, que imaginem vocês a incrementarem 5.1, que é uma coisa extraordinária. Por isso quando for aí, e eu posso dizer que os nossos melhores clientes são todos no Dubai, porque de facto eles têm uma forma muito diferente de ver, mas temos outros exemplos noutros locais. Por isso gostei de ouvir e acho que é extraordinário o que o luxo é, no facto, não é, na sua essência. É verdade, mas pronto, mas é um bom exemplo. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigada, Tiago. Obrigada. Temos aqui mais um pedido de participação. Senhor Manuel Pinto. Se conseguir chegar o ecrã um bocadinho para baixo, que não conseguimos ver a cara. Agora é melhor. Bem melhor. Ai, não se ouve. Conseguem ouvir? Não conseguimos ouvir. Está com a voz de Mickey Mouse. Não conseguimos ouvir. Consegue? Agora melhor. Consegue agora? Agora sim. Perfeito. Pronto, muito obrigado. Queria mandar um abraço para todos e, uma vez mais, meus parabéns por esta excelente iniciativa da nossa prestigiosa associação. Queria saudar a Liliana e também e a Ana Portugal, e gostei muito do tema, porque, como sabe, a nossa profissão obriga-nos a ser apaixonados pela profissão. Portanto, e o tema, o serviço de luxo, as coisas mudaram muito nos últimos anos. E eu, para mim, dirigi, destes 42 anos como diretor, um hotel de 3 estrelas e um de 4 estrelas. E penso que posso dizer, no fim deste período, que há que diferenciar uma unidade hoteleira de luxo, de 5 estrelas, de um serviço de luxo. Portanto, eu, quando dirigi um hotel em Cascais 3 estrelas, procurei sempre dar um serviço de luxo. E foi aquilo que a Ana Portugal referenciou na fase inicial da sua intervenção, que eu apreciei imenso, que é ultrapassar a expectativa do cliente. Era um hotel de 3 estrelas, que tinha, como eu costumo dizer, a carpeta ou a catifa 250 escudos um metro, mas ela estava sempre limpa, o chão a brilhar, da recepção, um corbeilho um corbeilho, não, um brejo de flores naturais. Portanto, o acolhimento, a animação que eu queria naquele hotel, uma aula de português, uma aula de gastronomia, estamos a falar há 39 anos. Portanto, isso teve uma importância muito grande, porque o que mudou foi o perfil do cliente. Por exemplo, o nosso querido colega e meu apreciado amigo Mel Breiner dirige uma unidade de 4 estrelas. Ele dá um serviço altamente personalizado. Um cliente chega ali muito familiar. Sente-se logo, as pessoas da recepção, tenho tido a experiência nos últimos anos, na passagem com a minha família no dia de Natal, ele acompanha ao pormenor o detalhe do serviço, faz a recepção dos clientes entrar no restaurante. Isto é um serviço. Isto é um serviço, vai para além daquilo que é muito expectável por cliente. Convive com o cliente, ausculta o cliente. Portanto,
Hoje, tal e qual como o turismo, as operações dentro do hotel é uma constelação de procedimentos. É uma constelação de procedimentos. E eu noto no outro aspecto que eu considero importante, que é fundamental, e não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, que é a formação e a sensibilização de todos os quadros profissionais. Não é à segunda, quartas e sextas, é 24 horas, todas as semanas, todos os meses e 365 dias por ano. E isso é o grande desafio que se põe cada vez mais hoje, dada a dificuldade de escassez, não é de recursos humanos, de qualidade de recursos humanos. Portanto, eu refiro-me em relação à formação. Portanto, eu queria mandar um abraço para todos, desejar-lhe sobretudo assim um excelente período de férias de repouso, que esta atividade, para quem leva as coisas a sério, é desgastante, mas pronto, faz parte da nossa paixão, da nossa dedicação, e até ao próximo edição. Muito obrigado por este minuto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Manuel Pinto. Sem dúvida, o que disse são palavras sábias. A parte dos procedimentos, no fundo, dão-nos a possibilidade que o serviço seja sempre feito da mesma forma, e essa consistência também é importante no serviço de excelência. Não sei se existe mais alguma questão, mais alguma pergunta. Acho que nós estamos a caminhar cada vez mais, cada um tem de conhecer a sua casa e pela diferenciação. Conhecer, há um bocadinho, Ana tocou outro aspecto, que eu, desculpe lá, só mais um segundinho, quando falou da Fundação Champol Amor, que fica ali ao lado, eu já fiz lá o tratamento, aqui há uns anos, esta parte, que é partilhar, enfim, são pessoas confidenciais, e lá está, disse muito bem, aquele cliente é um cliente que entra ali, é um cliente, é um hóspede, mas é um cliente que entra ali fragilizado. E é preciso redobrar a atenção. Há um hóspede, mas é preciso, de facto, quando tem conhecimento, que é um cliente que está a fazer um tratamento ou vem com esse propósito, obriga a todos os profissionais a ter uma atenção muito especial. E meus parabéns. Obrigado. Mais alguma questão? Ana, algum comentário que tu consideres pertinente depois destas opiniões? Não, eu continuo, é assim, parece que a nossa opinião é toda unânime, é assim, tudo isto passa pela personalização, não é? Porque isto é um negócio de pessoas para pessoas e por isso é que nós ou gostamos ou não gostamos. Eu costumo dizer que eu não sabia o que é que havia de fazer se não fosse isto. Por isso deve ser porque gosto muito, porque outra coisa eu não me vejo a fazer. E realmente é uma vida muito intensa para todos nós e estamos sempre a aprender. Mas também é um luxo trabalhar em hotelaria. É uma missão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque fazemos a felicidade das outras pessoas. Olha, Liliana, posso só dar uma chega? Claro que sim, bem-vindo. Ana, muitos parabéns. Bem-vindo, Miguel. Também. E Manel Pinto vai daqui um abraço para ti. E realmente era como o Manel estava a dizer, isto mudou muito, não é? Os clientes mudaram muito. Eu tenho um exemplo, de um colega nosso que se reformou agora há pouco tempo e que eu admirava sempre imenso, ele estava como diretor do Hotel Palácio e reformou-se agora há pouco tempo, estava-me aqui a tentar lembrar do Correio de Barros. E sempre que eu ia ao Hotel Palácio, ia tomar um pequeno almoço e ele estava sempre a tomar um pequeno almoço. Era uma coisa engraçadíssima. E dizia sempre, este homem está aqui sempre a tomar um pequeno almoço. Tem uma vez dizia ele, estás sempre aqui assim, a tomar um pequeno almoço todos os dias, sempre que vem, estás aqui a tomar um pequeno almoço, que não era coincidência, porque realmente era o que ele dizia. Se eu não tiver com os clientes, se eu não for como um cliente, eu nunca vou perceber, eu nunca vou conseguir perceber os meus clientes, eu nunca vou conseguir estar com eles, eu nunca vou conseguir contactar em condições com eles. E é uma coisa que eu faço muito, eu estou muito presente no hotel. Porque acho que eu diga. Ao Manel, assim que eu também estava sempre, não é? E eu estou muito presente no hotel, porque acho que é importantíssimo e é uma das coisas que os clientes mais gostam, é de sentir que está ali assim
sentir que está ali sim o diretor e que podem ir ter com ele, que podem perguntar-lhe o que quiserem e podem queixar-se a ele, que às vezes também temos essa chatice, não é? Quando estamos identificados, se eles quiserem reclamar, vão logo ter connosco, não é? Mas, portanto, mas o que é bom, não é? Porque é o que eu digo sempre aos clientes, eu prefiro, e a Ana há bocado referiu isso, eu prefiro que eles venham ter comigo e que se queixem a mim, do que saiam porta fora e depois escrevam nas redes sociais e eu já não consigo falar com eles. Mas era isso mesmo, os clientes mudaram muito, o luxo hoje em dia é outra coisa completamente, é diferente, eu acho que até às vezes até alguma extravagância, mas pronto, isto são vendas, isto são vendas e portanto há bocado aí alguém falava no upselling e é isto cada vez mais que os hotéis fazem, é trabalhar este upselling porque pode ter um acréscimo muito significativo às receitas dos hotéis. Portanto, queria só lhe dar esses parabéns e parabéns também à Liliana e à ADHP por estas intervenções que fazem, por estes eventos. Obrigado. E se não houver mais perguntas, finalizadas as questões, resta-me agradecer à Ana Portugal pela sua disponibilidade para colaborar com a ADHP. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes neste Be Our Guest, ao nosso patrocinador a Timing e à Patrícia Correia, que é a pessoa responsável dentro da direção da ADHP por este projeto e que sem o seu empenho este projeto não teria o mesmo brilho. Muito obrigada a todos. O próximo Be Our Guest será com o Sr. Manuel Góis. Trará um convidado surpresa, o qual revelaremos dentro de aproximadamente 2 semanas. A todos o nosso muito obrigada e até à última segunda-feira do mês de maio, dia 29 de maio, para mais um Be Our Guest. Obrigada. Obrigada.